Todo mundo romantiza empreender. Todo mundo fala mal de ser CLT. Mas a real é que os dois têm lados que ninguém conta por aí. O cenário é um pouquinho diferente, né? Tô aqui no meu CT de cross. E aí combina muito com o vídeo de hoje, porque a gente vai falar sobre empreender. Então olha aí, ó. CT Alliance Box. Para quem não sabe, acho que ninguém sabe, né? Ninguém me conhece aqui nesse canal. A gente tem um inscrito. Tô gostando de ver. Muito obrigado por quem se inscreveu. Espero que esteja acompanhando. E, cara, é o seguinte. Eu sou dono de uma academia de cross. Sou professor de educação física. E nesse vídeo eu vou contar para vocês lados bons e lados ruins de empreender e de ser CLT. Eu vou contar também minha experiência, tá bom? Fica até o final do vídeo, que a última dica, a última coisa que eu vou falar é algo muito importante que eu só percebi depois de quase 5 anos de CT. Isso mesmo, o meu CT ele já tem quase 5 anos. Eu quero compartilhar isso com vocês. Algo que eu faria diferente se eu estivesse começando hoje. Fala galerinha, sem querer ser chato, já quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal para dar aquela moral, curtir e deixe um comentário é o mais importante. Eu quero entender se você que está assistindo meu vídeo segue a mesma linha de raciocínio que eu, beleza? Bom, se você está na dúvida de empreender ou ser CLT, ou se a capa chamou a sua atenção, ou se você caiu aqui no vídeo, sei lá, de paraquedas como o pessoal fala, fica aí que eu tenho certeza que você vai curtir esse vídeo e vai compartilhar das mesmas opiniões e ideias do que eu. Para começar, como sempre, né, eu já separei aqui meu caderninho com os tópicos que eu quero abordar, para a gente trocar essa ideia, porque eu gosto disso aqui, eu gosto de ter conversa, eu gosto de trocar ideia, parecer que a gente está realmente conversando. Eu sei que eu estou conversando com a câmera, mas se você estiver ouvindo, é isso que importa para mim, tá bom? Seguinte, galera, eu separei aqui o lado bom da CLT, e aí você vai falar, existe lado bom de ser CLT? Depende, se comparado a empreender, principalmente empreender no começo, pode ser que exista um lado bom, tá bom? E aí eu não sei se você já é CLT, não sei se você está pensando em sair da CLT, não sei se você está empreendendo e está pensando em ser CLT, mas fica no vídeo e vamos compartilhar um pouquinho do meu pensamento, compartilhe seu pensamento comigo também e vamos ver o que sai, beleza? Vamos ver se a gente vai conseguir se ajudar de alguma forma, vamos dizer assim, tá bom? E aí, vamos lá. Eu tô aqui, galera, no CT, porque, assim, cenário diferente, né? E acredito que combina com o vídeo de hoje. Quem sabe a partir de agora eu gravo sempre daqui, que eu vou ter mais essa liberdade de falar, né? Tá fechado o CT, eu consigo fechar a porta e trocar essa ideia melhor. Então vamos lá. O lado bom de ser CLT, separei aqui, salário fixo. Isso é bom, Estevam? Se comparado ao empreender, talvez sim. Já faz mais ou menos uns 3 anos que eu não sei qual é o meu salário. Tem mês que é muito, tem mês que é pouco, tem mês que eu não tenho salário. Empreendendo, tá, gente? Isso é empreender. Tem meses que você não vai saber qual é o seu salário. Eu não sei qual é o meu salário. Não tem como eu te dizer que eu ganho 3 mil por mês. Não tem como. Então, ter um salário fixo ajuda a ter um controle financeiro melhor, de certa forma. Segurança psicológica. Por que isso é um lado bom? Quando você empreende, você não tem segurança psicológica. Por quê? Porque você é responsável por tudo que está ali. Então, por exemplo, você é responsável por um funcionário, você é responsável por aluguel, você é responsável por contas. Então você não tem essa segurança psicológica. Quando você é CLT, você só tem que ir lá, fazer o seu trabalho, fazer o que o teu chefe mandou e ir embora. A única preocupação que você tem é chegar cedo, chegar no horário, né? Chegar no seu horário e fazer o seu trabalho. Você não tem mais nenhuma outra preocupação. Direitos trabalhistas. Bom, se eu fechar aqui hoje, eu não ganho nada. Não ganho nada. E aí? Você sendo CLT, se você for demitido, se você pedir para sair, tudo que acontecer com você, a não ser que seja justa causa, né? Você tem os direitos trabalhistas ali da sua empresa. E menos riscos. Você não tem tantos riscos aí, vamos dizer assim, de falir. Você não tem como falir, né? Tem como a tua empresa falir, a empresa que você trabalha, mas você em si não vai falir. E aí, por exemplo, você sai, se você sair, você pega o seguro-desemprego e aí pode procurar um outro emprego o mais rápido possível. E você, se não me engano, o seguro-desemprego hoje é 3 meses, né? E você conseguir um novo trabalho dentro desse período. Bom, separei uma frase aqui que é a seguinte: CLT não é prisão, ela é segurança, e isso é prioridade para muita gente. Essa é uma frase polêmica que eu li, e é o seguinte: muita gente fala que ser CLT é uma prisão, porque você não tem liberdade de tempo, você não tem liberdade de vir a hora que você quiser, você não tem liberdade de nada, porque a maioria das escalas CLT, elas são escalas 6x1, né? O fim da escala 6x1. Então muita gente fala que é prisão. CLT é prisão, né? E aí eu separei essa frase, porque eu li e achei interessante, queria saber a sua opinião. Você concorda com essa frase? CLT
não é uma prisão, é segurança. E isso é prioridade para muita gente. Realmente, tem muita gente que prefere ter a segurança de ter aquele salário ali todo mês, mesmo que seja pouco, e ter essa segurança. Porque prioridade para muita gente é ter segurança. Por exemplo, um cara que tem uma família, precisa sustentar aquela família ali, uma família grande, vamos botar assim, ele prefere ter a segurança de ter todo mês aquele valor ali da CLT. Vamos para o lado bom de empreender. Separei aqui também alguns tópicos, tá? Lado bom de ser empreendedor, lado bom de empreender. A gente vai falar sobre os lados ruins também daqui a pouco. Então vamos lá. Lado bom de empreender. Começando, potencial de ganho maior. Bom, o salário mínimo hoje é 1.550 e alguma coisa, se eu não me engano, no Brasil. E vamos supor que você tenha um salário mínimo, tá? Eu estou baseando aqui pelo salário mínimo, tá? De cara, se você empreende, cara, é impossível. Se você tem um empreendimento maneiro, um empreendimento saudável, um empreendimento real, é quase impossível você não ter mais do que um salário mínimo. Beleza? Ah, mas eu vou trabalhar mais. Beleza, principalmente nesse começo do seu empreendimento, com certeza você vai trabalhar muito mais. Próximo, liberdade de horário. Bom, essa aqui é muito importante. Por quê? No final eu vou falar um pouco sobre isso, uma experiência minha que eu tenho hoje na minha empresa e eu quero compartilhar com vocês, que é algo que vai mudar o seu pensamento sobre isso, tá? Mas sim, liberdade de horário. Quando você empreende, na maioria dos casos, e é por isso que eu falei para você ficar até o final, porque eu vou contar a minha experiência, você tem liberdade de horário. Por exemplo, se você tem uma loja de celular, de roupa, não sei, que você vende alguma coisa, você pode simplesmente fazer o quê? Fechar hoje, não quero funcionar hoje, e fazer alguma coisa que você tem para fazer, e sei lá, passear com alguém, comemorar o aniversário de alguém, né? Quando você vende alguma coisa, quando a loja é sua e ninguém depende de você, pô, bacana, você tem essa liberdade de horário. Mas no final eu vou falar sobre isso, que nem todos os empreendimentos são assim, inclusive o meu, o Cross, não é. Bom, liberdade de horário já falei, crescimento ilimitado, real, você tem um crescimento ilimitado da sua empresa. Sua empresa ela começa pequena e ela pode, sei lá, virar gigantesca. Vou dar exemplo de um amigo meu, que há menos de um ano ele abriu uma pequena pizzaria nos fundos da casa dele, e se não me engano tem 9 meses de pizzaria. Hoje ele tem uma pizzaria delivery na casa dele, ainda é lá, e ele abriu no centro da onde ele mora, na cidade mesmo, uma pizzaria que já está bem grande, cara. Então, tipo assim, acredito que no longo prazo ele vai abrir outros em outros lugares, ele vai conseguir crescer muito mais. Então, como eu falei, empreender tem esse lado, o crescimento é ilimitado. Bom, o próximo tópico que eu separei foi a construção de algo próprio. Dependendo do que você trabalhar, você não vai estar construindo algo próprio para você, se você for CLT. Se você for empreendedor, você vai estar construindo algo próprio. Uma empresa pequena, ela pode se tornar uma empresa grande. E aí, se for sua, cara, é sucesso. Você pode, daqui a pouco, estar liderando alguns funcionários. Por exemplo, hoje você trabalha para alguém. Daqui a um tempo, você pode ter alguém trabalhando para você. Essa é a ideia também, no lado bom de ser empreendedor. É claro, muitas das vezes não chega a esse nível, muitas das vezes não dá certo, muitas das vezes você vai errar muitas vezes antes de acertar. Existe um ditado que fala, você vai errar 1000 vezes para acertar uma. Você só precisa acertar uma. Mas será que você está disposto a errar 1000 vezes? Será que você está disposto a receber esses 1000 nãos? Será que você está disposto a abrir e fechar um negócio 10, 15, 20 vezes para acertar um? Bom, isso é empreender. E aí mais uma frase marcante que eu gosto sempre de trazer aqui é: CLT é troca de tempo por dinheiro. Empreender é trocar risco por possibilidades. De novo, CLT é trocar tempo por dinheiro. Empreender é trocar risco por possibilidades. Exatamente isso. Empreender, cara, você não sabe se vai dar certo, você não sabe se vai dar bom, você não sabe se vai conseguir, você não sabe se vai vir cliente, você não sabe se você não sabe de nada, né? Mas você tem a possibilidade de acontecer. Então, tipo assim, pode não acontecer, mas pode acontecer muito e dar muito certo, tá ligado? Já ser CLT não. CLT você está trocando o seu tempo, o tempo que você tem, aquilo que você tem de mais valioso, que é o seu tempo, por dinheiro. E aí tem até aquele meme, né? Eu vou até ver se eu acho essa foto. Que é antigamente os escravos, eles faziam exatamente isso. Por quê? Porque eles davam o trabalho dele por comida, água e um lugar para morar. Hoje,
a gente dá o nosso tempo, ganha dinheiro e compra o quê? Comida, casa e lugar para morar, vamos botar assim, né? Então, tipo assim, é uma escravidão, por isso que muita gente fala que é uma escravidão disfarçada por conta desse motivo. A real, cara, é que empreender não é para qualquer pessoa. Tem gente que não está disposto a não ter um salário por algum tempo. Tem gente que não está disposto a guardar dinheiro, a ter caixa. Tem gente que não está disposto a estudar sobre o mercado financeiro, sobre estratégias de crescimento da empresa, estudar sobre marketing. Tem gente que quer fazer só aquilo que já sabe, não quer melhorar, não quer evoluir. E quando você empreende, não tem jeito, você tem que estar sempre em constante evolução. A segurança de ser CLT é muito bom para essa pessoa, porque essa pessoa está ali, está de boa, tá? Se eu for mandado embora, eu ganho dinheiro, se eu pedir demissão, eu ganho dinheiro. Então, tipo assim, amanhã eu consigo emprego em outro lugar, então, cara, tá de boa, tá de boaça para essa pessoa. A parte que ninguém fala sobre empreender. Bom, empreender é sinal de instabilidade, como eu já falei. Você não sabe se você vai estar sempre com dinheiro. Hoje você pode estar com muito, amanhã você pode estar com nada, né? Pressão mental, cara, você vai ficar o tempo todo pensando no seu trabalho, pensando em situações, pensando em como resolver problemas. Isso, infelizmente, vai influenciar na sua vida amorosa, por exemplo, vai influenciar na sua saúde, se você não tomar nenhum tipo de cuidado, né? Se você não tomar cuidado, vai influenciar no seu relacionamento, no seu casamento, vai influenciar no seu tempo, vai influenciar no seu espírito, né? Seu humor. Talvez você se torne uma pessoa ignorante por conta desse tipo de coisa. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, cara. Para empreender, realmente, tem que tomar muito cuidado. Meses ruins, vai ter meses bons e meses ruins, e principalmente porque a maioria dos negócios, eles são voláteis, né? Hoje são bons, amanhã são ruins. Tem meses onde a gente pode dizer que tem meses melhores, meses piores. Por exemplo, se for trabalhar com roupa de inverno, no verão não vende. Aí tu tem que ter uma loja que venda roupa de inverno e vende roupa de verão. Por exemplo, se for abrir uma açaiteria, no verão vende muito, no calor vende muito, no inverno já não vende tanto. Vende, mas não vende tanto, entendeu? Então existem muitos desses tipos de negócios assim. Irresponsabilidade total, galera. Isso aqui eu acho que é muito ruim, porque você é responsável por tudo. Responsável por funcionário, responsável por aluguel, responsável em entregar o serviço. Você é o funcionário, você é o gerente, você é o gestor, você é tudo sendo um empreendedor. Ainda mais se a sua empresa for uma empresa pequena, que você ainda não consegue delegar muitas funções, onde você não consegue contratar pessoas para trabalhar com você de certa forma e, assim, desafogar um pouco dessas preocupações. Bom, esses são alguns lados ruins de empreender, são muitos outros, né? A gente pode entrar mais a fundo em outros vídeos, mas essa não é a ideia desse vídeo. E eu quero falar sobre os lados ruins de ser CLT, os principais lados ruins de ser CLT. O primeiro, de cara, é o teto salarial. Como assim teto salarial? A maioria das empresas não te dão um plano de carreira bacana. Ou seja, você entra com aquele salário e já sabe o máximo que você pode chegar. Que normalmente, a maioria das empresas é gerente. E se já existe um gerente, provavelmente você nunca vai chegar a gerente, porque sempre vai ter gente na tua frente. Bom, dependência de chefe. Existe aqueles trabalhos de CLT também, onde o chefe é aquele cara chato, aquele cara mandão, manda o tempo todo, você tem que ficar dependendo dele para tudo. Então, isso é um saco também. E existe muito na CLT. E crescimento ilimitado, ou seja, como eu já falei, você sempre tem um teto, você nunca consegue ter uma margem de crescimento grande para nada, nem para salário, nem para carreira, nem para nada, a não ser em alguns tipos de CLT diferentes que a gente vai falar daqui a pouco. Beleza, esses são os lados ruins de ser CLT. Estevão, o que você acha? Bom, o que você acha? Comenta aqui para a gente saber o que você acha sobre o que foi falado até agora. Eu vou compartilhar agora com vocês experiências, tá? Como eu disse para vocês, o CT aqui de Cross, ele já vai fazer 5 anos, 4 para 5 anos, e eu quero de cara já falar para vocês algo que eu faria diferente. Bom, como eu disse para vocês, eu sou formado em Educação Física, e há 4 anos eu abri o CT. É claro, quando a gente abriu o CT, eu imaginei que em pouco tempo eu teria funcionários trabalhando comigo, outros professores trabalhando comigo. Eu teria recepcionista trabalhando comigo. Recepcionista a gente tem, tá, gente? Mas professor a gente não tem. Só é eu trabalhando aqui. E vocês imaginam, eu dou aula, eu monto o treino, eu acompanho os alunos, eu faço venda, eu faço marketing, então tudo
aqui na empresa comigo, a não ser a parte da recepção. E a gente pensa em crescer, mas já se passaram 3 anos e eu não cresci da forma que eu imaginei que eu poderia crescer. O que eu quero dizer para você é o seguinte: eu não sei em que você é formado, não sei em que você trabalha, mas se você não tem ideia do que empreender hoje, se você ainda não sabe o que empreender, a minha dica é: empreenda em algo em que não dependa de você. Por exemplo, o meu negócio depende de mim. Eu preciso estar. Ah, Esther, você pode contratar alguém? Eu posso. Mas olha a burocracia que é contratar alguém para trabalhar comigo. Essa pessoa precisa ser formada em educação física. Essa pessoa precisa trabalhar com cross. Essa pessoa precisa ser uma pessoa bacana, legal, divertida e que trate os meus alunos da mesma forma que eu trato. É muito burocrático contratar alguém para trabalhar comigo. Agora, vamos supor que eu tivesse uma loja de açaí. É um exemplo, tá, gente? Uma loja de açaí. Essa pessoa precisa saber fazer açaí? Não. Essa pessoa precisa saber, no máximo, atender uma pessoa, alguém, isso é básico. Precisa saber montar o açaí. E ainda mais se for fast food, né? Fast food não. Qual o nome? Quando a própria pessoa monta o açaí, esqueci. Enfim, vocês sabem o que é. Se a própria pessoa monta o açaí, aí mesmo que você não precisa saber de nada. É só a pessoa saber atender, saber fazer venda e pronto. Só esperar o cliente chegar. Então, vai empreender? Empreenda em algo que não dependa de você. Empreenda com algo que você consiga contratar pessoas com facilidade. E o principal, não dependa, não seja dependente do seu cliente. Como assim, Estevam? Por exemplo, o aluno, quando ele vem aqui na academia e ele faz a matrícula dele, ele paga a mensalidade. Pum. E aí ele tem a certeza que ele vai treinar comigo esses 30 dias. Ou mais tempo, né? Dependendo de como for. Cara, isso é péssimo. Por que isso é péssimo? Porque eu tenho que entregar esses dias para esses alunos. Por exemplo, o aluno ele pode faltar a hora que ele quiser, porque ele pagou. E eu tenho que estar aqui, independente do que acontecer. Ah, fiquei doente, tenho que vir. Ah, aconteceu alguma coisa, meu cachorro foi atropelado, eu tenho que vir. Claro, galera, que existem casos, né? Consciência, por exemplo, se eu estiver muito mal, eu consigo, de repente, trazer um amigo para ficar no meu lugar, de última hora. Eu consigo, de repente, cancelar as aulas, falar com os alunos: não consegui nenhum professor para ficar hoje, não vou poder trabalhar porque eu estou assim, assim, assim. Os alunos entendem, mas eu não consigo ficar muito tempo fora, entendeu? Eu sou dependente dos meus alunos, eu sou dependente, eu tenho a obrigação de vir no meu trabalho. Todos os dias eu tenho a obrigação de vir no meu trabalho. Isso é algo muito ruim. Eu preciso vir, meu trabalho não funciona sem mim, justamente por isso. E aí que eu chamo de empreendimento CLT. Eu sou dono de um empreendimento CLT. Por quê? Porque eu continuo sendo CLT, só que de mim mesmo. Por quê? Porque eu não posso fechar a hora que eu quiser, eu não posso viajar a hora que eu quiser e ficar uma semana fora, eu não posso fazer nada desse tipo de coisa. Por quê? Porque eu tenho que dar a minha hora, dar o meu tempo, dar o meu serviço para o meu aluno. Lembra do que eu falei lá no começo? Ser CLT é trocar tempo por dinheiro. Eu faço a mesma coisa, só que para mim mesmo. Eu sou meu próprio patrão e eu tenho meu próprio empreendimento. Ah, Estevam, mas você está falando que não é para fazer algo que você faz? Tô. É um conselho de amigo. Não faça isso. Arruma um empreendimento que você consiga ficar de fora, consiga fechar a hora que você quiser, abrir a hora que você quiser. E isso é muito importante, cara. Até mesmo para tua saúde mental, saúde física. E não vou mentir para vocês, eu já estou há um tempo procurando alternativas para mudar a minha situação. Ah, então você vai fechar o box? Não, não necessariamente fechar o box, mas estou buscando alternativas para mudar um pouco esse patamar. Uma das soluções seria abrir um novo empreendimento, quem sabe, algo aí que a gente esteja de repente planejando mais para frente, tá? E muitas vezes, cara, empreendimentos ou novos empreendimentos, eles são apenas para trampolim, né? A gente precisa de repente fazer algo para saltar para algo melhor, para depois saltar para algo melhor, porque isso é empreender, não tem jeito. Bom, se você quer empreender, pega essas dicas e bota no teu coração e faz isso, cara. Começa a partir daí, começa a partir desse raciocínio. Agora, Estevam, quero ser CLT, empreender não é pra mim. Tudo que você falou aí não é pra mim, não quero isso pra minha vida, quero ser realmente CLT. A minha dica é: procure uma empresa, uma profissão, que você tenha um plano de carreira muito grande. Vou te dar um exemplo, cara, um exemplo bacana. Eu tenho um primo, que ele é formado em administração, e ele trabalha com o mercado financeiro. E hoje ele trabalha no banco, ele é gerente de alguma coisa no banco,
e ele tem um plano de carreira muito grande. Se ele continuar estudando, se ele continuar trabalhando, se ele continuar se dedicando, o salário dele aumenta muito, a carreira dele é muito grande e ele tem um futuro muito promissor. Então, trabalhar em banco é algo bacana. Profissões do tipo, cara, ser CLT dessa forma para empresas grandes, por exemplo, trabalhar para a Petrobras, trabalhar dessa forma são CLT que vale a pena. Agora, se tu tá trabalhando, nada contra, tá, gente? Agora, se tu tá trabalhando num lugar que não tem crescimento, não tem ideia de crescimento, não tem plano de carreira, cara, fica aí, beleza, porque é o que você tem, mas procure algo melhor. Busque algo melhor. Se você não tem nada, tá desempregado, procure um emprego que você consiga ter a liberdade de estudar por fora, que você consiga ter liberdade de repente, fazer um extra por fora. Agora, se tu aceitou um emprego para ganhar um pouquinho mais que um salário mínimo, e aí tu tem que ficar 2 horas no ônibus para ir, trabalha 8 a 10 horas por dia, e depois tem que ficar mais 2 horas no ônibus para voltar para casa, tu tem somente o tempo de dormir, irmão. Não tem mais nada na tua vida. Complicado, né? Então não faça isso na sua vida, desde já, não faça isso. Tá? A não ser que você não tenha mais escolha, a não ser que você, sei lá, esteja passando fome, né? É o caso. Beleza? Bom, galera, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, se inscreve aqui no canal para estar ajudando a gente. Um pouquinho da minha experiência aí ao longo desse tempo aí como empreendedor. E é isso. Eu vou estar trazendo mais vídeos como esse. Espero que vocês tenham gostado e valeu. Fui!